Olá, pessoal! Saudações aí a todos os polos. Chegamos à nossa aula de revisão e aí hoje temos a nossa prova, né? A nossa avaliação e com certeza o pessoal vai bem. Vamos dar nossa saudação, professora Edinalva, que hoje está com a vozinha um pouquinho... Hoje vou falar menos, né? Bom para vocês aí, porque daí a gente consegue terminar dentro do prazo. E, assim, dizer que estamos muito felizes, né? Por estarmos aqui para falar mais uma vez, relembrarmos aí sobre oficinas culturais. Um pouco tristes, né, por ser o nosso último encontro, mas alegres porque vocês aí já estão na reta final para se formarem aí técnico em multimeios didáticos. Então, sejam todos bem-vindos à nossa teleaula aí de revisão, teleaula de número 9. Muito bem-vindos mesmo, foi um prazer enorme, está sendo um prazer enorme. Eu costumo dizer que essas aulas aqui, esses nossos encontros, assim, foram muito felizes para mim, a professora Edinalva também. Eu me diverti muito, aprendi muito, então já quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês, a todos os tutores presenciais, né, que nos dão esse apoio, aí, esse feedback, e a vocês, né, porque sem vocês o nosso curso, a nossa disciplina não seria tão gratificante como foram as aulas, tá? Então, nessa nossa aula de hoje, como falamos, é uma aula de revisão. Nós vamos ali dar uma passeada de novo, uma revisitada em tudo que falamos, né, no que se refere ao trabalho com oficinas culturais. Então, vamos iniciar já, sem muito, não podemos aí demorar, porque vocês devem estar ansiosos aí para fazer a avaliação. Vamos acompanhar aqui nos nossos slides, então. Bom, como falamos, né, a nossa aula de número 9, né, o nosso 9º encontro é a aula de revisão. Eu, a professora Adriana Fernandes, e a nossa professora assistente, a professora Edinalva. Não é nem assistente, é meu braço direito, né, professora Edinalva? Hoje eu vou ficar só de assistente, professora. Então, vamos lá. A nossa agenda da aula de hoje, então, faremos uma revisão, né, de todas as unidades estudadas. Quais foram? No caderno de vocês, essa disciplina, nós temos as... unidade 1, que vai até a unidade 6. Né? Seguindo aqui, qual o objetivo, então, que foi todo esse trabalho aí com essa disciplina, né? A disciplina de oficinas culturais? O objetivo maior é ampliar os conhecimentos dos técnicos em multimeios didáticos a respeito de oficinas culturais para que possam atuar no processo pedagógico da escola, contribuindo para a manifestação, olha que palavra importante, né, da identidade cultural de sua cidade e de sua região, né? Trabalhar essa questão aí identitária, né, através da cultura é o caminho mais certo que temos. Então, nessa primeira revisão, o que trabalhamos na unidade 1, né? A gente trabalhou ali, fez um percursozinho, uma revisão sobre o conceito de cultura, né, a definição, né, as várias definições, né, que nós falamos, o poder polissêmico dessa palavra, né? E qual foi o objetivo na unidade 1? Né, promover uma reflexão, né? A gente refletir um pouquinho sobre a cultura do nosso país, a partir da seguinte problematização. Como ela, né, como a cultura influenciou e continua a influenciar as relações sociais e o nosso modo de ser e de agir. Só lembrando aqui, então, que nessa unidade, especificamente nessa unidade, como trabalhamos ali um pouquinho o conceito de definição, né, de cultura, nós vimos que nós tivemos ali numa das externas, né, num dos vídeos, um pesquisador, né, um professor bem relacionado a essa parte de artes, né, que ele dizia o seguinte, ele explicou sobre esses vários conceitos que a cultura pode ter, que a palavra cultura pode ter. Então, a gente tem de linha francesa, né, que é muito ligado ao conhecimento, né, isso, a erudição, né, quando a gente diz, nossa, aquela pessoa é muito culta, né, tá mais para esse lado, assim,
da quantidade de conhecimento que uma pessoa tem. Já a outra vertente, né, concebe, se eu não me engano, é russa, que ele falou, né, que tem uma vertente também, que se concebe a palavra cultura como mais parecido como nós concebemos aqui, vamos pegar aqui no nosso país, né? Que são os valores, né? O conjunto de valores, tradições, costumes, né? A nossa música, a nossa dança, né? O nosso modo, o que nos marca enquanto o povo brasileiro, né? A nossa identidade, a nossa marcação identitária. Então, tem aí esse duplo valor, né? A palavra cultura tem essa possibilidade aí desse duplo valor. Seguindo aqui com os nossos slides, então essa foi a unidade 1. Deixa eu passar aqui nos nossos slides. No que se refere, então, à cultura brasileira, a gente percebeu também que como é que nos formamos, né? Como é que essa identidade nossa, esse nosso jeito de ser foi constituído? Foi constituído através de 3 tipos de culturas, né? Isso, a cultura indígena, né? Que eram os nativos que estavam aqui. Fizemos ali aquele percurso da colonização, não é isso? Aquele percurso histórico aí que a gente voltou um pouquinho no tempo, fizemos aquele estudo, né? Dos portugueses, né? Principalmente Portugal, que primeiro aqui chegou, né? E aí teve essa mistura aí, essa miscigenação com a origem, a cultura de origem indígena, de origem africana, não é isso? E de origem europeia. Começamos com Portugal, né? E depois foi chegando mais influências, né? Da Espanha, e França, Holanda e por aí vai. Então, e hoje em dia, mais do que nunca, né? A gente tem aí o Brasil com essa mistura, com essa miscigenação, né? Com esse labirinto aí colorido que é o nosso país, né? Lembrando que estudamos aí as regiões brasileiras, né? E a gente sabe aí que várias regiões, né? Vamos pegar até aqui, Rondônia, né? O estado de Rondônia, Porto Velho, quanta gente, né, professora, de vários lugares aqui. Eu moro num condomínio que tem gente de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, quer dizer, é uma miscelânea mesmo de mistura aí de culturas, né, de costumes diferentes. E isso faz da gente assim um país bem peculiar, né, no que se refere a essa forma de ser, né, esse nosso jeito aí de ver a vida, não é? O brasileiro, ele tem essa peculiaridade, né, de ser um povo alegre, né, ser um povo pacífico, né, apesar da gente ter tantos problemas relacionados à violência e tal, a violência urbana principalmente, mas isso aí é quase que um problema geral, né, do século XXI, né, a questão da violência, da crise e tal, mas ainda podemos dizer que é um país pacífico, né, que tem suas belezas naturais. Então, eu acho que a gente tem que agradecer muito por sermos brasileiros, né, por estarmos aqui e valorizar, não é, as nossas origens, né? Temos aí a cultura indígena, a cultura africana, né, que tanto influenciou e continua a influenciar a nossa vida, né? Então, vamos seguir aqui com a nossa, com a nossa aula. Nesse slide, então, tem uma definição bem clara da cultura brasileira, né? Ela é resultante das relações entre as diferentes etnias, deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta, ó, já está marcado de vermelhinho, que a compõem, especialmente, olha, como nós falamos, a de origem indígena, a etnia de origem africana e a de origem europeia, né? Cada uma dessas etnias contribuiu para formar nossa cultura, que nos torna tão diferentes de outros povos ou nações. Seguindo aqui, na unidade 2, foi como eu falei anteriormente, ó, nós fizemos ali
um passeio ali histórico, né, dessa formação cultural do Brasil. E aí focamos nas influências artísticas e culturais após fazer essa revisão histórica, né? E o objetivo da unidade foi abordar a questão da história da cultura no Brasil. Né, isso, e possibilitar um melhor entendimento dos movimentos artísticos que a influenciaram. Então, nessa unidade, não é, nós temos aí alguns marcos históricos, né? O primeiro deles, não é isso, como todos nós conhecemos, né, é o que vai marcar aí a nossa história, né? Porque sabemos que os índios, né, já viviam aqui há algum tempo, né? Porém, a nossa história, ela passa a ser contada, não é isso? Ela foi registrada a partir do descobrimento do Brasil, né, que foi com a chegada dos europeus, mais especificamente os portugueses. O segundo marco histórico, pessoal, isso aqui é importante, olha, vocês ficarem antenados nisso aqui, até por conta da avaliação de hoje, né? Nós temos aí esse processo de aculturação dos índios, né? E essa questão, o terceiro marco histórico, foi esse choque de culturas. Só chamando atenção aqui para esse processo de aculturação, o que seria isso, né? Quando os portugueses chegaram aqui, os índios que já viviam, né, os nativos daqui, já tinham toda assim o seu modo de viver, né, os seus costumes já estabelecidos, não é isso? Eles pescavam, cultivavam algumas coisas, né, algumas raízes e viviam já aqui plantando e colhendo literalmente o que a terra podia oferecer. A caça também, né, era uma forma deles sobreviverem. E aí teve esse choque de culturas, né? Os portugueses chegaram aqui, viu, né, homens com a cor um pouco diferenciada, né, um pouco mais morenos e tal, os cabelos, o modo de se vestir, né, o colorido dos índios e tal. E aí o europeu, de certa forma, tem aquele pensamento assim de que sua cultura, não é? Eles eram os civilizados e os nativos que estavam aqui eram os selvagens, não é isso? Então, houve aí esse processo de aculturação do índio brasileiro, né, no sentido do português, o colonizador, né, impor a sua cultura, não é isso? Impor o seu modo de viver, o seu modo de ser. Então, esse processo, ele iniciou-se justamente com a catequização dos índios, né? Os jesuítas, quando vieram junto com a coroa portuguesa, né, e se instalaram aqui, uma das coisas, dos objetivos principais era catequizar os índios, mas a gente sabe, né, que tinha toda a questão da religiosidade, mas também para tentar dominar aquele território. E quando a gente pensa, vamos pensar em guerras, né? Quando o oponente tenta combater, né, guerrear com aquele determinado território, na maioria das vezes é a tentativa de dominar aquele território. Então, os portugueses não guerrearam de início, né, inicialmente, mas de certa forma, né, foi uma violência esse processo aí de aculturação dos índios brasileiros, né. Vamos seguir aqui com a nossa aula, né, que hoje é mais revisão, é rapidinha. Nessa unidade também, da unidade 2, nós vimos as influências artísticas e culturais, não é isso? E aí a gente estudou um pouquinho, né, fez uma revisão sobre o barroco, o arcadismo, o romantismo e o modernismo no Brasil, né? E a influência aí da arte francesa, né, principalmente na Semana de Arte Moderna, todo aquele pensamento, né, iluminista, né, de também igualdade, liberdade, fraternidade, né, e a questão da cultura, né. Então, vários artistas da Semana de Arte Moderna, né, tinham aí esses pressupostos aí e queriam produzir uma arte que não fosse uma arte só
de fora, né? Que não fosse imitar o europeu, o colonizador. Não, nessa época aí da Semana da Arte Moderna, 1922, o que eles propunham era justamente fazer uma arte genuinamente brasileira, uma arte daqui, né? Do povo daqui. E aí, professora Edinalva, hoje a professora Edinalva não pode falar muito, mas o pessoal no início estava com probleminha alguns estavam identificando que não estavam conseguindo acessar, mas o pessoal já está... Eles continuam sem o áudio, professora, mas a coordenação vai passar umas orientações quanto às provas. Tá bom. Então, alguns ou a maioria... tá bom. Então, vamos seguir aqui nossa aula, depois o pessoal vai tendo aí as orientações. Nós temos aqui, então, nessa unidade, já na unidade 3, o que nós podemos identificar? A identidade cultural e as relações étnico-raciais no Brasil. Então, nessa unidade, nós buscamos refletir sobre cultura, focando na questão da educação das relações étnico-raciais, com o objetivo maior de discutir, né, depois de refletirmos, discutir e construir, olha aqui, novas práticas na escola. Isso aqui é bem importante, aplicar aí essas práticas com esse tema, né, refletir sobre a influência da cultura, principalmente focando na educação. E aí, essas práticas, elas devem estar, eu lembro que chamamos a atenção, livres de ideias preconceituosas e equivocadas sobre o tema. Ou seja, quando a gente pensa em cultura, né, em olhar para o outro, uma palavrinha que me chamou bem a atenção, que a professora Edinalva sempre falou para vocês, é a questão da aceitação. Não é isso? É você aceitar o outro sem preconceito, você aceitar o outro sem preconceito, né? Sem se equivocar, olhando para esse outro de uma maneira que você possa conhecer esse outro e não conceituar, né? Fazer um preconceito do diferente. Então, a base, né, basicamente na unidade 3, a gente tem aí uma questão básica, não é? O que é identidade cultural, né? O que faz termos aí, dentro de um mesmo país, né, tantas diferenças e, ao mesmo tempo que temos essas diferenças, a gente é um povo tão igual, não é isso? Tão parecido. Somos formados aí, temos a nossa origem cultural, né? Teve essa mistura, né? Do índio, do africano, do europeu. Mas o que faz da gente, o que marca a gente, o que marca essa nossa identidade cultural? É justamente essa diferença, né? Essa quantidade aí, essa miscigenação tão grande aí que formou o nosso povo brasileiro, não é isso? Vamos seguir aqui os nossos slides e aí nós temos a cultura e sociedade, que foi outro ponto também que abordamos, né? E eu retirei isso aqui de um autor que ele é uma citação do próprio caderno de vocês que diz: cada sociedade elabora sua cultura e recebe a influência de outras culturas e todos os grupos sociais envolvidos. Desde os mais simples até os mais complexos possuem sua própria cultura. Não há, olha que interessante, sociedade sem cultura. Do mesmo modo que não existe ser humano destituído de cultura. Muito bonita aí essa citação, né, do Oliveira. Não é isso? Não há sociedade nenhuma, cada uma tem a sua marca identitária, né? Cada uma tem aí a sua cara, o seu jeito de ser, né? Embora aí tenham aí as influências, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Essa questão da globalização, né? A gente está cada vez mais recebendo influência de vários lugares do planeta, não é isso? Mas a gente sabe que
essas influências só vêm aí a agregar e a cada vez mais marcar a nossa identidade. Seguindo aqui com os nossos slides, e aí nós temos essas relações étnico-raciais também que nós estudamos nessa unidade, né? As manifestações culturais que temos no Brasil, né? Como falamos, esse encontro entre diferentes povos, né? Então, nós temos as influências, as relações étnico-raciais com os índios, né? Os indígenas, os africanos que foram trazidos para cá no período colonial, os europeus, que foram os colonizadores, né? E mais tarde, um pouquinho, os asiáticos. Essas manifestações estão presentes nas nossas diversas regiões do Brasil, nas regiões brasileiras, não é? Seguindo aqui, então, uma definição para identidade cultural. Nós temos que a identidade cultural, portanto, é um sistema de representação das relações entre indivíduos e grupos, na medida em que ele é influenciado pelos seus patrimônios comuns, como a língua, a religião, as artes, o trabalho, as festas, os costumes, tradições, etc. E essas influências sociais são fortemente evidenciadas por meio de quê? Das manifestações culturais. Então, pessoal, as festas, os costumes, as tradições aí de cada região brasileira, lembra que fizemos ali aquele tour, não é isso? Pelas regiões do Brasil, e aí a gente viu que as manifestações culturais, né, as manifestações artísticas, elas constituem aí essa identidade nossa. Então, o que marca a identidade do povo brasileiro, né, porque estudamos aí, focamos no Brasil, são essas manifestações culturais. Também fiquem ligados que isso pode ser aí uma questão aí importante para ser cobrada na avaliação, ok? Vamos seguir aqui com os nossos slides, então. Nós temos, então, na unidade 4, não é isso? Aí sim, estudamos as manifestações culturais nas diversas regiões brasileiras, né? E começamos ali, né, na unidade 4.1, na unidade 4, capítulo 4.1, a região norte, né, isso, do país. Depois fizemos aí um percurso no Nordeste, Sudeste, fomos seguindo pelo Sul e aí trabalhamos a região Centro-Oeste. Na região Norte, né, isso? Antes de falar da região Norte, qual foi o principal objetivo dessa unidade, né? Isso, abordar principalmente a questão da diversidade cultural no Brasil e essas diferenças, principalmente as diferenças marcadas, deixa eu mudar a cor da minha caneta, ó, pelo regionalismo, pela herança cultural dos grupos sociais e pelas condições geopolíticas em que se encontram esses grupos. Então, aí a gente focou as regiões brasileiras. Então, na região, para todas essas regiões, pessoal, olha que isso aqui também é importante, ó. O nosso ponto de referência maior foi o folclore, já que o folclore, não é, ele se constitui pelo quê? Pelas danças, festas, lendas, superstições, trajes típicos, as comidas, as várias comemorações que a gente tem durante o ano, né, as representações culturais. E aí nós tivemos, né, aqui no Brasil, né, por ser um país predominantemente católico, né, a gente tem muitas festas de santos aí da Igreja Católica. Porém, a gente não pode esquecer, né, de falar sobre o sincretismo religioso, não é isso? Que dentre essas várias comemorações, né, a maioria de cunho religioso, nós temos aí essa mistura
mistura, essa mescla, não é isso? Dessas, de várias entidades, e tudo começou, né? Lembra aquela historinha que nós contamos, né? No caso dos santos ali, das entidades dos negros africanos, né? Quando eles foram trazidos aqui para o Brasil para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar, né? O que aconteceu? Por que se deu essa mescla, esse sincretismo? Como eles não podiam cultuar, não é isso? As entidades deles, né? Os santos que eles chamavam, né? E hoje a gente tem aí as religiões, né, afrodescendentes, né, que aí a gente tem a Umbanda, o Candomblé, né, que são os mais conhecidos. E algumas regiões do Brasil até tem, mais marcada aí por essa influência. A Bahia, por exemplo, né, que é um estado, não é isso? Que a gente tem aí quase 80% da população, né, formada por descendentes por afrodescendentes, né? Então nós temos esse sincretismo religioso por conta dos negros trazidos para cá no período da escravidão no Brasil. Como eles não podiam cultuar, eles tomavam emprestado alguns santos da Igreja Católica, não é isso, para continuar com o culto deles, com toda aquela celebração, aquela cerimônia. Então hoje em dia a gente tem aí, por exemplo, né, a Maria, né, a Virgem Maria, que ela é representada aí por várias Nossas Senhoras, né, que no catolicismo as pessoas chamam, mas aí nas religiões afrodescendentes a gente tem também, por exemplo, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora dos Navegantes, a Iemanjá, não é isso? São Jorge, Ogum. Então, essa mistura, esse sincretismo religioso, ele é muito explicado por isso. E a questão da religião, dos cultos, né? Também tem muita influência indígena, com a pagelância. Lembra que a gente falou ali, os índios também tinham essas entidades muito ligadas à natureza, não é isso? Elementos naturais. Então, tinha o deus da floresta, o deus dos ventos, dos rios, não é isso? Então, houve aí essa mistura, não é isso, professora? Essa simbiose aí no Brasil, por isso que a gente fala muito nessa questão do sincretismo religioso. Fiquem antenados também nesse ponto aí, ok? Vamos seguir aqui com os nossos slides. Então, como falamos, o ponto de referência é o folclore, né? Para a gente estudar aí essas influências nas regiões, essas manifestações culturais nas regiões brasileiras. Então, o que eu foquei aqui, peguei de principal aqui? No norte do país, né, a nossa região aqui, onde nos encontramos, a gente tem aí muito marcada a mitologia amazônica. Ou seja, ela é uma fonte inspiradora de todo o imaginário popular aqui da região, não é isso? Então, são mitos e crenças com forte influência indígena. E essas influências são passadas de geração em geração. Então, olha, fiquem atentos em relação à influência da região norte. Na região nordeste, não é isso? A gente tem aí um mito que, na realidade, é um mito universal, né? Que é muito antigo, muito conhecido por todos nós, que é a figura do lobisomem, não é isso? Então, ele está muito marcado no imaginário, não só do nordestino, né, da região nordeste, mas em todo o Brasil, né? Já na região sudeste, a gente tem aí, como ponto aí principal para a gente destacar, é a questão do turismo, não é isso? É muito significativo, né, significativa essa questão, né, para o país, porque o Rio de Janeiro, a gente sabe, né, que tem ali a região dos lagos, né, com lindas praias, e a festa maior, popular, assim, uma das maiores festas do Brasil, né, que é o Carnaval. Inclusive, o Carnaval, quando alguém fala em Brasil, né, na Europa ou em outros países, lá nos Estados Unidos mesmo, Canadá, então já relaciona aí essa festa, essa grande festa popular, né? É a região onde se encontra a maior parte da população do país, então, ó,
Cuidado para não confundir, tá? A região sudeste é a região mais populosa, embora a gente tenha regiões maiores, né? Mas que se concentra maior número de pessoas é na região sudeste. E com a maior densidade demográfica, olha aqui, ó, a quantidade de pessoas, né? Sendo também, economicamente falando, né, uma das regiões mais desenvolvidas. Já na região sul, a gente tem aí também uma grande diversidade cultural. E por que isso, pessoal? Por conta, aí a gente fez revisitou aí a história também e vimos que a colonização, principalmente concentrada ali na região sul, né, a gente teve aí a influência de muitos povos europeus, como os alemães, os italianos e aí depois aí vários colonos aí de terras lá do Império Russo, não é isso? Como os poloneses, que eles chamam lá no sul dos polacos, não é isso? E os ucranianos. Aí mais tarde a gente teve aí forte presença de japoneses e holandeses. Só chamando a atenção aqui para a questão dos japoneses, eu ouvi aí no noticiário, num programa, me parece, falando dessa influência japonesa e dizendo, eu não sabia disso, que eu achava que era São Paulo, mas disse que uma das colônias assim japonesas, né, de mais gente concentrada e descendentes de japoneses, está no estado do Paraná. Eu não sabia disso, disse que tem uma grande concentração. São Paulo também tem bastante famílias aí de japoneses, né? Mas no Paraná eu ouvi isso no noticiário dizendo que lá se encontra uma grande quantidade de descendentes de japoneses, né? Japoneses que vieram para cá, né, há muito tempo atrás e tiveram filhos aqui e constituíram famílias. Então, fiquem atentos aí para a região sul nesse sentido. Então, ela tem essa grande diversidade porque ela teve aí uma colonização, né, onde se concentrou muito, principalmente italiano, né, italiano e alemão. Já na região centro-oeste, a gente tem uma cultura fortemente marcada, olha aqui pessoal, pelas tribos indígenas, não é isso? E aí a gente tem vários parques nacionais, né, de proteção ao índio, né, como o Parque do Araguaia, Parque Nacional do Araguaia, essa reserva indígena aqui, ó, do Xingu, que já foram feitos vários documentários, né, até filmes aí dentro dessa reserva, né, é um patrimônio, né, isso, imaterial do Brasil, né, e outras reservas, né, Cadiel, Iambiquara, Aripuanã, Jarina, Capoto, então são vários nomes aí, são palavras indígenas, né? Isso que dão nome aí a essas reservas indígenas. Então, pessoal, a região centro-oeste também tem grande influência aí das tribos indígenas. Então, aí falamos aqui, eu já até comentei, não é isso? Então, a questão da mistura de crenças, né? Eu comentei com vocês aí para ficarem atentos em relação ao sincretismo religioso, né? Que nada mais é do que essa fusão, né? Isso, essa mescla aí de doutrinas religiosas e filosóficas. Só chamando a atenção ali quando fala filosóficas, é o modo de pensar sobre, né? O que é filosofia, né? É você pensar sobre a vida, né? É o amor pela sabedoria, não é isso? Então, pensar sobre, conhecer, né? Sobre toda a forma de vida, né? A maneira como você quer viver, a sua ética, né, as suas atitudes, então filosófica nesse sentido, não é isso? Então esse sincretismo religioso vai aí contemplar aí essas várias formas, essas várias ideias de pensar a questão da religiosidade, né, mas de uma forma aí mista, né, uma simbiose aí desses pensamentos aí no que se refere à religiosidade. Vamos seguir aqui com os nossos slides, então. O que mais a gente tem para revisar? Olha aqui, olha, essas chamadas aqui de atenção, é importante a gente ficar atento, ó. A importância
de estudar as características e peculiaridades de cada região brasileira. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre por que é importante, né, estudar essas peculiaridades de cada região. Essa mistura de etnias que falamos, né, de cada região do Brasil, nos torna diferentes e únicos. Então, ó, essa mistura de etnias. O estudo do cenário de cada região é fundamental para ampliarmos nossa visão e contribui para a formação de técnicos em multimeios didáticos na escola. Esse estudo, né, nos leva a fazer uma leitura da formação cultural brasileira, para que, a partir desse entendimento, os profissionais da educação possam atuar, olha aqui, ó, possam atuar na sua comunidade escolar como mediadores da aprendizagem, bem como na difusão, né, você difundir, você aí levar, né, intermediar aí esse conhecimento, né, todo esse conhecimento no sentido de preservar, né, isso, preservar a nossa cultura, né, isso, e principalmente a cultura local de cada região. Lembra que falamos assim, olha, dessa importância que a gente tem, né, na preservação, preservar aí toda a cultura brasileira, mas a cultura local, né, as peculiaridades que cada região tem. Por exemplo, eu me recordo que o pessoal de Guajará-Mirim, se eu não me engano, né, comentava aí num dos nossos encontros, né, quando estávamos estudando, eu acho que até a região norte, a primeira região que estudamos, falou aí dessa festa popular que tem, né, o duelo, né, isso da fronteira, e aí eu assistindo também na TV, né, no noticiário, e mostrou um pouco dessa festa. Meu Deus, que riqueza, que coisa bonita, né, quase está para um carnaval, como é para o Rio de Janeiro, né, essa festa, né, esse duelo aí dos bois, né, o boi bumbá. Então, gente, é muito rico assim, eu acho que a cultura do Brasil aí dá para trabalhar, eu acho que o ano nem dá de tanta coisa que a gente pode trabalhar aí tentando, e principalmente aí os técnicos em multimeios didáticos, né, os professores, enfim, todos os envolvidos aí com o trabalho na educação, dá para fazer um trabalho interdisciplinar assim maravilhoso, não é isso? Utilizando aí esse arcabouço aí que a gente tem, né, de cultural, aí de manifestação cultural do Brasil. Então, a gente tem aí a faca e o queijo na mão, né, para fazer um bom trabalho na escola, né, todos nós, os profissionais da educação. Vamos seguir aqui então com os nossos slides. Então, esse foi o objetivo principal, né, de estudar aí essas manifestações culturais de cada região, já na unidade 5, e aí a gente vem focando a nossa escola, não é isso? A escola como polo irradiador de cultura. Fiquem atentos também, ó, em relação a essa expressão, tá? Para avaliação de vocês. Nós temos aí nós trabalhamos nessa unidade, né, as oficinas culturais, né, as oficinas culturais e a formação de uma plateia, não é isso? A valorização do que a escola pode oferecer, né, do que ela tem, não é isso? Adequando aí todo o trabalho com o que a escola pode oferecer, não é isso? Onde, como promover as oficinas culturais na escola e o planejamento, pessoal, dessas oficinas culturais. Então, vamos ver aqui o principal papel da escola, né? Qual o papel da escola, então, nesse estudo? A escola é fundamental, olha aqui, ó, para a memória cultural na preservação e na transformação da nossa cultura. Pois é nela quem? Na escola, não é isso? Que os saberes são construídos e as manifestações culturais, olha aqui que interessante, ó, são revividas e recriadas. Nesse sentido, a escola deve se preparar para ser
deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta, ó, um polo irradiador de cultura, ou seja, trabalhar essas manifestações culturais, né, fazer um estudo aí para ver aí essas peculiaridades, essas diferenças e ao mesmo tempo o que nos torna aí tão iguais, não é isso? E a escola ela tem que, além de trabalhar essas questões no sentido de ser aí um difusor, não é isso? Intermediar aí o contato entre os educandos, né, e esse conhecimento cultural, mas a escola deve valorizar, valorizar no sentido de fazer permanecer, registrar, não é isso? Cada elemento desse, cada manifestação dessa, no sentido de ser aí esse polo, né, esse polo irradiador dessa cultura. Então, reviver, né, estudar a história para entender por que a gente é assim hoje, né? Então, esse é o papel principal da escola no que se refere ao trabalho com as oficinas culturais, né? O estudo aí é o que pode ser feito aí com as oficinas culturais. Seguindo aqui então com os nossos slides, nós temos então que cultura... perdão pessoal, isso aqui é uma continuação do slide anterior, que a letra ficou muito grande. Vamos continuar aqui. A escola deve se preparar para ser um polo irradiador de cultura, não é isso? Visto que está repleta de condições que favorecem, olha aqui, ó, a difusão cultural. O conhecimento, a expressividade, a ambientação, a socialização, a própria filosofia educacional que agrega a cultura humana. Seguindo aqui, então, a escola, ela só terá condições de irradiar isso, esse polo irradiador de cultura. Por quê? Porque é na escola que a gente tem um acúmulo de experiências culturais, tá? Imagina a quantidade a diversidade que a gente encontra, não é isso? No espaço escolar, no ambiente escolar. Ela é também um espaço de referência cultural e artística. E, além disso, é um espaço da difusão da cultura. Então, esse é o grande papel aí que a gente tem da escola. Então, nessa unidade 5, né, nós trabalhamos aí a parte prática, não é isso? Como organizar essas atividades, não é isso? As atividades culturais na escola, não é isso? Trabalhar principalmente, olha aí o nome da nossa disciplina, né? As oficinas culturais aí, iniciando sempre, né, gente, todas as propostas dos trabalhos aí que podem ser feitos, né, a partir do projeto político-pedagógico e, claro, sempre com a participação da comunidade escolar. Seguindo, nós temos aí uma outra chamada de atenção, pessoal. Quando a gente for preparar, né, quando formos nos planejar, né, para todo o trabalho com as oficinas culturais, a gente precisa ter essa sensibilidade, né, perceber aí o perfil da comunidade escolar, né, qual é o nível de interesse dessa comunidade. E é fundamental levar em conta o quê? Eu tenho que fazer o meu planejamento sempre pensando para quem eu vou preparar essas atividades, né? Com quem essas atividades vão poder ser compartilhadas? Qual o tempo, né, que eu vou levar? Quais as atividades que eu posso desenvolver durante esse tempo, né? E que resultados, pessoal? Aqui é muito importante, né? A gente espera alcançar. Seguindo aqui esse mesmo slide, porque se a gente fizer um diagnóstico, né? Isso, ver previamente, né, toda a realidade da escola, isso vai servir de instrumento para a gente elaborar aí um planejamento das oficinas culturais. Então, a palavra-chefe aí para o trabalho, para realizar um trabalho com as oficinas culturais, é justamente planejar, né? Como tudo na vida, a gente sempre fala, né, que não existe trabalho bem feito. Para ele dar certo, tem que ter um planejamento prévio. Nós, educadores aí, a gente já sabe muito bem disso, não é isso? Então, vamos continuar aqui. Nós temos, então, a nossa última unidade, né? Isso é a unidade 6, que trabalhou aí
trouxe aí algumas ideias, não é isso? Para colocar, olha aqui, ó, a questão prática, né? Para aplicar na escola. Então, como falamos anteriormente, a base foi o folclore, né, para estudar essas manifestações culturais, né, e dentro aí do folclore também trabalhar a arte dramática, né, o teatro, a dança, que é muito importante, o artesanato. E aí eu preparei nesse slide aqui, falando um pouquinho dessa unidade, como se fosse assim um apanhado dessa unidade, o que a gente percebe? Que as oficinas culturais, elas devem ser, olha aqui pessoal, fiquem bem atentos nisso aqui, ó. Elas devem ser abertas, dinâmicas e levar em consideração, olha uma palavra-chave aqui, ó, o contexto sociocultural da comunidade escolar. Isso aqui é muito importante, né? Como é que a minha comunidade escolar, né? Qual o perfil, quais as suas peculiaridades, né, de cada linguagem artística, ou seja, de cada manifestação artística e cultural. Além dessas características individuais dos educadores e técnicos e multimeios didáticos da educação. Então, pessoal, assim, olha, eu quero convidar vocês agora para... Foi uma revisão mesmo, foi uma coisa assim bem rápida, só aí para a gente relembrar aí alguns pontos que estavam esquecidos, mas para a gente fixar bem, nada melhor, né, do que a gente ver, né, isso, ver aí algumas imagens aí que com certeza vai ajudá-los aí na hora de vocês fazerem a avaliação. Então, nós vamos convidar vocês aqui para assistirmos aí juntos, né, um vídeo aí que faz toda essa retomada aí, essa revisão do que foi estudado em oficinas culturais. Vamos lá assistir ao videozinho e daqui a pouco a gente volta só para fechar esse nosso último encontro, mas espero que a gente se encontre aí mais vezes. Vamos lá assistir ao vídeo e já já a gente volta. Olá! Estamos finalizando mais um módulo da disciplina Oficinas Culturais. Que tal recapitularmos tudo o que vimos até hoje? Então vamos lá? Vimos que a cultura está ligada à nossa sociedade e à nossa forma de pensar. E para você, o que é cultura? O conceito de cultura ele é um conceito muito amplo, né? Ele tem várias definições e algumas inclusive antagônicas. A gente diz que existem dois conceitos de cultura que divergem entre si e que tem a ver com o que a gente pensa sobre a cultura hoje em dia. Tem um conceito que vem da tradição francesa, que ele está mais ligado às ideias iluministas, a valores iluministas também, e é um conceito de cultura que é ligado a um aprimoramento individual e civilizatório. Então, uma pessoa culta é uma pessoa que tem muitos saberes e ela determinados valores, e uma pessoa culta é uma pessoa mais erudita. E existe um outro termo, uma outra definição de cultura que vem da tradição alemã, que é o que se aproxima mais da ideia de cultura que a gente tem hoje em dia, que é das singularidades simbólicas. Cultura como a representação simbólica e os modos de fazer, de ser, o patrimônio de cada povo, de cada grupo, de cada coletivo. E basicamente é essa ideia de cultura que a gente tem hoje em dia, né? A ideia de cultura como um elemento de diversidade. Estudamos também sobre as manifestações culturais de cada região. Lembra que a região norte tem um dialeto bastante tradicional? Que as danças típicas são reconhecidas em todo o Brasil pela sua beleza e riqueza natural? Sem contar a cozinha regional, que é composta basicamente por peixes, plantas e raízes. Já a região centro-oeste é rica em diversidades. Suas danças são bem movimentadas e animam todas as festas religiosas e cívicas. E a culinária? Ela é rica em sabores. Tem também a região sul, que foi fortemente influenciada pela cultura dos imigrantes. As danças são coreográficas com movimentos fortes e o grande destaque da culinária é o churrasco. Já na região nordeste tem a tradição rica e diversificada. Existem grandes festas e danças na região, sem falar das comidas com muito tempero e pimenta.
E para finalizar, a região Sudeste, que apresenta costumes peculiares. Diferente das outras regiões, possui um modo de falar bem heterogêneo. E vimos também que a cultura é de extrema importância dentro da escola. A partir do momento que o aluno é inserido no contexto da escola, a escola deve propiciar para esse aluno todo um link de oportunidades. E a cultura, o que foi construído em termos de conhecimento pelo homem, deve ser partilhado, principalmente com as crianças, para que elas tenham esse acesso, para que elas conheçam, né, os grandes autores, os grandes artistas, os grandes nomes da cultura. O povo que conhece a sua cultura, conhece, né, os grandes pintores, compositores, todas as formas de cultura, é um povo que sabe valorizar a sua cultura, sabe se valorizar. A escola trabalhando com projetos interdisciplinares e trazendo isso para a escola de várias formas e momentos, como feira de cultura, né? Momentos de literatura, de poesia, de dança, de músicas, momentos que o aluno possa construir e partilhar com os demais, com a família, com a comunidade escolar, tudo aquilo que vem aprendendo. Então é isso, pessoal. Boa aula e bons estudos. Tchau! É isso aí então, pessoal. Vimos aí esse percurso aí, esse tour pelas regiões brasileiras, né? E no finalzinho, né, passamos ali também por aquele professor, né, falando aí a definição de cultura, né, como nós tínhamos visto no início da nossa aula, e por último aí a professora falando essa questão de conhecer, né, do trabalho com a cultura, né, e estudar aí as diversas manifestações culturais que a gente tem. Então, para finalizar, eu vou usar uma citação que tem no próprio caderno didático de vocês, mas que é importante aí para a gente refletir mais aí nesse trabalho com as oficinas culturais, que diz assim, olha, vamos seguir aqui. A valorização da diversidade assume um papel inquestionável para a construção de um contexto social que inclui todos, bem como reconhece suas diferenças. Nesta perspectiva, é assegurado que cada cidadão, de maneira livre e criativa, desenvolva seus talentos com igualdade de oportunidade e as mesmas possibilidades de expressar seus valores, afetos e desejos. Isso aqui foi do Ministério da Educação e Cultura, né? Ou seja, é assegurado por lei que todos nós temos direito a ter esse estudo aí sobre a nossa diversidade. E para fechar, eu vou deixar aqui, eu vou pedir depois para os pessoal deixar aí essa imagem de vocês, que eu acho que essa imagem ela mostra aí o quanto nós somos coloridos, né? O quanto nós somos diversos, né? Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que foi um prazer, está sendo um prazer, foi uma alegria muito grande, foi um aprendizado assim que ninguém vai me tirar esse aprendizado, esse diálogo que eu pude estabelecer com vocês. Quero agradecer de antemão o pessoal que enviou as fotos. Aí, infelizmente, não tivemos tempo hábil para fazer um novo vídeo aí, mas as fotos eu vou guardar. Eu e a professora de Nova vamos guardar aí com todo amor e carinho, né? Porque aí a gente pode ver aqui, aí um pouquinho do rostinho de vocês. Não é dizer assim que nós profissionais da educação, a gente tem sim um papel, um grande valor aí,
porque a gente, diretamente, a gente influencia na vida, na formação de outras pessoas. Então, esse é o recado, assim, não que eu dou, mas é um recado aí que já dizia um grande educador, né, que é Paulo Freire, de dizer que a gente tem poderes quase que superpoderes, né? Essa questão aí de lidar, do nosso trabalho ser diretamente relacionado com a formação, seja ela cultural, né? Todas essas manifestações aí da nossa cultura, né? Que o ser humano já tem, já nasce aí, já é inato ao ser humano, né? Então, professora, vamos dar nossa saudação final, só por enquanto, né, professora? Se Deus quiser, a gente vai se encontrar por aí. Isso mesmo, né? Então, ficamos por aqui com a nossa disciplina, né? E vocês aí com a avaliação. Eu tenho certeza que mesmo sem essa revisão, vocês conseguiriam aí fazer uma ótima avaliação, né? Visto que o conteúdo aí foi explanado, vocês tiraram dúvida, nós vimos pelas atividades de salas que vocês foram muito bem, né? Poucas dúvidas. Então, acredito em vocês. Um parabéns a todos pelos estudos, pela participação durante nossas aulas. Muito obrigada a todos vocês por nos privilegiar, né? Nos dar o privilégio de poder estarmos juntos, mesmo que virtualmente, falando aí de nós, da nossa personalidade, falando de cultura e oficinas culturais dentro da escola. Até um próximo encontro, né? Não sei em que momento, né? Porque ficamos por aqui com a disciplina, mas eu espero que possamos aí nos conhecer e podemos falar mais sobre conhecimento sobre cultura. Podemos conversar mais, né, professora? Então é isso aí, pessoal. É uma ótima avaliação para vocês, viu? Sucesso aí nos estudos, tá ok? Esperamos, assim, que a gente tenha contribuído, né, com a formação, mais ainda com a formação de vocês, né? Porque já são aí profissionais, aí exímios profissionais. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, assim, pelo carinho, pela receptividade. Nós não vamos falar aqui o nome de todos os polos, né? Porque eu tenho medo de esquecer algum, mas assim, um abraço carinhoso para todos vocês, o desejo aí de sucesso e desejo que a gente se encontre de novo, quem sabe aí num outro momento, né? Para aí estabelecermos uma outra conversa, né? Quem sabe? Muito obrigada, sucesso e até mais, pessoal. A gente se encontra por aí. Tchau!